ser um mundo, tá? Então a gente aqui tem um ambiente tridimensional, é igual a um jogo. Ou seja, você vai ter a profundidade, você vai poder andar no seu cenário quando você criar ele. O personagem, você vai poder ver o personagem em todas as direções. Então, quem já jogou qualquer jogo de primeira pessoa, essa câmera que a gente está vendo aqui, ó, ela pode se tornar uma câmera de primeira pessoa ou uma câmera que a gente vai controlar para ver o ambiente todo, tá certo? E a primeira coisa que vocês vão aprender é navegar no Max. Do mesmo jeito que vocês aprendem a navegar em um jogo, a gente vai aprender a navegar no Max, tá? E para navegar nessa viewport, que podem aparecer para alguns dessa forma aqui, ó, 4 vistas, e para outros aparecer só essa vista, nós vamos ficar só com a perspectiva por enquanto, que é a única vista que aparece para a gente, que é completamente tridimensional. E se eu tenho ela pequena, professor, como é que eu faço para ela ficar grande? Você vai clicar nela, pressionar Alt mais W, que ele maximiza aquela vista que você está com o mouse em cima, certo? Colocou o mouse em cima da vista que você quer aumentar, Alt W, ele aumenta. Não precisa nem clicar, é só colocar o mouse em cima. Ok? Alt W. Então vocês vão aumentar para mim aí a vista chamada perspectiva. Tá? A lógica dele é, se eu quero criar alguma coisa aqui na minha área, no meu mundo, na minha mesa, no meu ateliê digital, vamos colocar qualquer nome para isso aqui, eu vou aqui ó, em Create. Em Create, eu vou ter algumas opções. Essas opções são relativas justamente ao que você quer criar. Então, só para a gente entender e ficar bem claro, quando eu entro aqui no Create, eu tenho vários botões aqui, ó. Geometria, Shapes, Lights, Câmeras, Helpers, Space Warps e Systems. Cada um desses aqui vão criar coisas específicas, tá? A princípio, nós vamos trabalhar com geometria, ou seja, nós vamos criar objetos sólidos. Essas geometrias têm as suas categorias também. Então, quando eu clico nessa lista, eu vou ter aqui, ó, Standard Primitives, Extended Primitives, Compound Objects, Sistemas de partícula, ou Particle Systems, Patch Grids, blá, 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 blá. Centenas de tipos de geometria que eu posso criar. Alguns desses comandos, as geometrias elas são combinadas, ou seja, eu preciso de duas para formar uma diferente. Em alguns casos, não são geometrias propriamente ditas, são sistemas dinâmicos de partícula. Em outros casos, são coisas que a gente tem no cotidiano, como, por exemplo, portas. Doors. Então, o que eu faço? Quando eu clico em Doors, eu vou pegar ela aqui, não tem nada a ver eu já falar dela, mas se eu pego aqui, ó, que tipo de porta você quer? Com 2 folhas, pivotante ou de correr? Lembrando que eu estou traduzindo, tá, gente? O Max não está em português. Pega aqui, ó, slide, porta de correr. Então, eu clico ali, ó, ele já vai criar uma porta para mim. E essa porta, ela já tem as características de objeto dela, ou seja, eu criei a porta. Onde que eu modifico? Eu vou no botão Modify. Tá certo? Ao vir aqui no Modify, eu vou ter as opções, como por exemplo, Open, que é abrir a porta. Ou, não, eu não quero que abra desse lado, eu quero que abra do outro. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou flipar o lado, e aí vai abrir do outro lado. Então o objeto, ele é criado e depois ele é modificado. Tá certo? Mas a gente vai começar criando o quê? Primitivas básicas, ou as primitivas standard. Tá? Para criar, por exemplo, uma caixa, que é o box, nós vamos clicar no box, no botão box, e a gente cria como é feito um box mesmo. Quais são as medidas de um box? Para se criar ele. Base e altura. Então a gente vai criar o box do mesmo jeito. Base, clique e arrasta, solta o botão do mouse, levanta a altura, confirma a altura. Para sair da ferramenta, você não continuar criando box, porque preste atenção, continua habilitado, ou seja, se eu continuar aqui, ó, ele vai ficar criando box infinitamente. Para sair da ferramenta box, basta clicar com o botão direito, que ele desabilita. Tá? Então criem umas caixas aí para a gente ver como funciona. Ó, presta atenção, criei os objetos, para eu selecionar cada objeto é só clicar em cima dele. Se eu quero selecionar mais de um objeto, eu tenho várias opções. Eu clico e arrasto,
ou eu clico, seguro o Ctrl e vou clicando nos outros objetos. Quero desselecionar, eu seguro o Alt e desseleciono. Então a gente tem várias opções de seleção. Posso selecionar aqui, ó, clicando e arrastando. Clico fora na área que ele seleciona todo mundo. Com o Ctrl pressionado eu posso selecionar mais de um objeto. E com o Alt eu tiro a seleção. Tá? Então a seleção de objetos se faz clicando nele. Mais de um objeto com o Ctrl. Ou clicando e arrastando. Tá? Se eu quiser deletar um objeto, muito simples. Seleciona tudo, bang, delete. Aí você deleta tudo. Eu quero que vocês criem agora no centro aí da tela uma esfera. Não geosfera, esfera. Pega a esfera, botão esfera, clica e arrasta ali no centro. Tá? Então, ó, é um programa 3D. Assim como um jogo, a gente tem que navegar nesse jogo. Se fosse um FPS, a gente ia estar lá no WASD e o mouse para poder mirar, correto? No Max aqui, a gente vai usar um único botão para fazer os 3 comandos de navegação. Pan, Zoom e o Orbit. Tá certo? Então, a gente vai usar sempre o botão do meio. Como que a gente vai usar esse botão do meio? Tem diferença. Tá? Sempre o botão do meio do mouse, a rodinha do mouse. Como que funciona? O Pan, que é a mãozinha, que você anda para um lado e para o outro. Você simplesmente clica e segura o botão do meio do mouse, sem rodar ele. Clica e segura. E você vai poder mover a sua viewport para um lado, para o outro, para cima e para baixo. Isso tem importância grande, imensa, porque se eu tenho um objeto que é maior do que a tela, eu quero pegar detalhes dele, eu posso ir arrastando. Se ferrou, e agora? Como é que eu volto tudo? Aperta Z, porque a sua esfera está selecionada, ele volta para o centro novamente. Tá certo? Então, ó, clicou e segurou o botão do meio do mouse e você tem o Pan. A rodinha do mouse, que todo mundo já sabe, ela vai e volta. Então é o zoom. Para trás e para frente. Tá certo? Esses dois estão simples, né? O outro, e nem tão difícil assim, é segurar o Alt, clicar e arrastar na tela para você girar para o lado que você quer. Então a gente tem o Orbit, ou seja, orbitar. Desse jeito eu estou flutuando a minha câmera em volta do objeto e da cena. Nesse caso aqui, notem que eu não estou girando a esfera. Eu estou girando a câmera. Girar o objeto é diferente de girar a câmera ou de orbitar. Ok? Gente, então, ó, agora notem o seguinte, por favor. Presta atenção nisso aqui, ó. No cantinho aqui, ó, nós temos os eixos de coordenada. Lembra da matemática que a gente tinha o eixo x e y? Que a gente fazia os planos, aqueles cartesianos lá, para ter os gráficos e tal? Esse aqui é a mesma coisa, a diferença é que ele é tridimensional. Então, além do x e do y, ele tem o z que aponta para cima. Né? Que é, no caso, que é a altura, mas seria a profundidade que você vai dar para o seu objeto. Quando você gira a tela, segurando o Alt, notem que esse eixo de coordenada ele muda. E te indica exatamente a direção em que está a sua vista. Se tiver desse jeito, o que está acontecendo? Significa que sua tela está de cabeça para baixo, o seu objeto está de cabeça para baixo. Porque o Z está apontando para baixo. Tá? Então você tem que fazer o quê? Girar de novo para colocar na posição correta. Isso aqui é convenção, ou seja, qualquer programa 3D que você entrar no universo, vai ser X, Y, Z nessas cores. Ou seja, o Z é azul, Y é verde, X é vermelho. A diferença é que em alguns programas, o Z não aponta para cima, aponta para o fundo, enquanto que o Y toma o lugar do Z. Isso vai mudar alguma coisa? Vai. Se você for exportar de um programa para o outro, principalmente no Max, ele já te dá a opção de inverter o eixo Z com o eixo Y. Então não vai ter tanta diferença assim. Tá? Então os exportadores de engine, as engines, já vão ter essas opções de você inverter o eixo, dependendo do programa que você trabalha. Por exemplo, o Blender também usa o Z para cima. Já o Maya usa o Y para cima e não o Z. Tá? Então isso é de conhecimento de vocês, para vocês terem essa noção de que não é que está errado, é só uma convenção que eles mudaram para cada programa. Ok? Bom, além disso, a gente tem também aqui como mexer o objeto. Então, diferente de navegar,
na vista, na câmera, no mundo, tem como eu alterar o objeto, a posição, que é o deslocamento do objeto em distância, a rotação, que é a mudança do ângulo do objeto, e a escala, que não é a mudança de medida, mas de escala. Escala é diferente de medida, tá, gente? Medida é medido pelo número correto de dimensão do objeto. Ou seja, essa esfera aqui, quando eu clico nela e vou lá no Modify, ela tem a medida dela aqui, ó, que no meu caso já está configurado para centímetros, um raio de 19 centímetros, que eu posso alterar, por exemplo, colocar 15 centímetros e ela vai ficar menor. Tá certo? Se eu coloco, por exemplo, 35 centímetros, ela vai ficar maior. Isso é dimensão, medida, não é escala. Escala é quando eu tenho um objeto que, no mundo real, ele tem 100 metros, mas na escala que eu fiz foi 1:10. Então, ele está 10 vezes menor. Entendeu? Escala é uma proporção, é uma porcentagem do tamanho original. Então, tem que ficar claro isso, porque quando você quer aumentar o tamanho de objeto na sua medida exata, você não vai usar escala. Você vai usar a medida do objeto. Tá? Ah, mas o meu objeto é um personagem. Ele não tem esse padrão, esse número de medida correto. Então, você vai usar as ferramentas que o Max tem de medida para colocar ele na escala correta, na medida correta. Tá certo? Quais são os comandos para mover o objeto, rotacionar o objeto e escalonar o objeto? Bom, eu não vou mostrar os comandos do teclado do mouse, os comandos da Viewport, que estão na barra de ferramenta. Eu vou mostrar os atalhos de teclado que eu acho mais fácil. Fica mais rápido. Em vez de você ficar mexendo seu mouse para clicar, você vai usar o atalho de teclado. Para mover, a gente vai pressionar a tecla W. E quando você pressionar a tecla W, vai aparecer aí os eixos de coordenada dentro do objeto. Viram aí? X, Y e Z. Então, se eu quero levantar o objeto, olha só. Eu quero levantar ele acima desse piso, que é essa grade. Então, eu vou pegar no eixo Z, clicar e levantar ele. Se eu quero andar com ele para o lado, no eixo X ou no eixo Y, eu clico aqui, ó, clico e arrasto e solto. Agora, eu tenho as combinações de eixo. Quando eu coloco entre um eixo e outro, ele marca 2 eixos e trava o outro. Aí eu vou mexer só nesses 2, ou mexer só nesses 2, ou mexer só nesses 2 aqui. Tá certo? Professor, eu quero colocar ele exatamente a 30 centímetros do chão. Como que eu faço? A gente tem 2 opções para fazer isso. A primeira delas é na própria viewport, aqui embaixo, ó, eu tenho a distância do objeto em relação ao ponto 0, em cada um dos eixos. X, Y, Z. Se eu quero ele a 30 em Z, então eu vou vir em Z e digitar 30, Enter. Tá? Se eu quero ele zerado nos outros 2 eixos, então eu vou vir no X, 0, no Y, 0, Enter. Tá? Ou eu também tenho uma outra opção que é, aqui em cima na barra de ferramentas, ó, eu tenho essa seta, que é o mover, Select Move. Eu posso clicar com o botão direito nela e ele vai me dar essas 2 opções, Absolute Word, Offset Word. Esquece esse Offset por enquanto. Eu tenho aqui Absolute, ou seja, em relação ao mundo, que é a grade aí da perspectiva, ele está a 0 do eixo X, 0 do eixo Y e 30 do eixo Z. Se eu quiser colocar 20, eu venho aqui, digito 20, Enter, e ele vai mexer. O que é o ponto 0, professor? Ponto 0 é exatamente isso aqui, ó. Esse ponto aqui, ó, que é o ponto central. É o Big Bang do Max, onde começou tudo. 0, 0, 0, 0, 0. Em todos os quadrantes e em todos os eixos. Tanto os positivos quanto os negativos. Esse é o ponto 0 do 3D. Tá certo? Para rotacionar um objeto, ou seja, angular, criar ângulo no objeto, eu pressiono a tecla E. E vai aparecer vários círculos em volta do objeto aí. Cada círculo vai ter uma cor específica relacionada ao seu eixo. Então, o círculo azul, quando ele se tornar amarelo, significa que eu vou rotacionar no eixo Z. O círculo vermelho, quando eu deixar ele amarelo, significa que ele vai rotacionar no eixo X. O círculo verde, eixo Y. Se você pegar no meio, você vai girar em todos os eixos livremente.
Se você quer rotações exatas, aí é a mesma coisa. Você clica com o botão direito ou nesse botão, ou vem aqui embaixo, ó, e coloca o ângulo que você quer no eixo específico. Por exemplo, eu quero que ele fique inclinado 45 graus no eixo X. Então, o que eu vou fazer? Vou vir em X, digitar 45 e ele vai ficar inclinado 45 graus. Lembrando que, vocês já viram que mover é distância em centímetros, milímetros, quilômetros ou a unidade que você colocar no Max. Depois eu vou mostrar para vocês. Rotação é ângulo em graus. Tá? Então você não faz um ângulo de 45 metros, você faz um ângulo de 45 graus. Tá? Quer zerar, voltar para a posição original, vai lá onde está 45 no X, digita 0, Enter. E o último, e não menos importante, é a escala, que é o botão R, onde você pode escalonar seu objeto em qualquer um dos eixos. Ou seja, eu posso tanto aumentar a escala em porcentagem, ou seja, eu quero que ele seja maior do que o tamanho original dele. Então eu clico no meio e arrasto. Eu posso diminuir ou aumentar essa escala. A escala é medida em porcentagem. Quando você aumenta ou diminui aqui a escala, o botão escala está aqui, ó, do lado da rotação. Aqui só para ficar claro. Mover, rotacionar, escalonar. Mesma coisa. Clicou com o botão direito, ele vai te dar aqui, ó, local absoluto, ou seja, a medida dele absoluta. Esse offset word, igual eu já falei, eu não vou mostrar para vocês o significado dele agora. Então, se eu quero o objeto com 50%, metade do tamanho original dele, então eu vou fazer o quê? 50, 50, 50. Eu posso deformá-lo também. Se eu quiser achatar o objeto em X, com a escala de 30%, então eu vou lá, ó, digito 30 e ele vai achatar meu objeto, ó lá. Você pode fazer isso manualmente também. Como? Vou voltar aqui tudo para 100, ó. Você pode vir no eixo específico, clicar e achatar ele naquele eixo específico. Em customização. Então, no menu Customize aqui, ó, Customize, eu tenho aqui a opção Units Setup, ou seja, Setup de unidades. É onde eu vou configurar as minhas unidades. Tá? Então, cliquem aí, por favor. Customize Units Setup. Aí, o que é que acontece? Em Unit Setup, a gente tem duas coisas que a gente tem que configurar. A primeira delas é qual unidade eu quero ver. Depois do número do meu objeto, o que vai aparecer lá? CM, N, NN, aspas. O que eu quero ver? Isso é o Display Unit. É a unidade que o Max vai me mostrar. Não significa que é a unidade que ele está medindo. Tá? Então, nós vamos colocar aqui, ó, centímetros. Sistema métrico, né, gente? Nós não somos americanos. Então, a gente não vai colocar US standard. Nós vamos colocar sistema métrico. Agora, para mudar a unidade de medida, a escala da unidade de medida, a medida em si do Max, a gente clica nesse botão aqui, ó, System Unit Setup. E aqui a gente tem uma unidade do Max, que são esses quadradinhos, é igual a o quê? Então a gente vai colocar centímetro também. Aí o que acontece? Você iguala a medida que está sendo mostrada com a medida que você quer medir. Ok? Aí faz ok, ok novamente. Quando você clicar no objeto aqui e for nas medidas dele lá, agora já está aparecendo um centímetro na frente. Tá? Então você vai poder criar o objeto com as medidas reais. Beleza? Na hora que você cria o objeto no Modify aqui, ó, no Modify, você vai ter as medidas aqui. Aqui tiver centímetro é a medida do objeto. Tem que selecionar o objeto para ver, tá? Por exemplo, eu vou pegar aqui um box, ó. Criei esse box aqui.
quero ver as medidas dele. Então, eu vou aqui, ó, no Modify, e aqui, ó, eu vou ter as medidas. Tá? Aí eu quero uma medida exata. Eu quero que ele tenha 3 centímetros de altura, 3 centímetros de altura por 2 por 20. Por 10 por 20. Então, a altura é o H. Então, eu vou vir aqui, ó, 3. Olha lá, 3 centímetros de altura por 10 por 20. Tá? Ele colocou nessas medidas para mim. Se você quiser aumentar na mão, você tem duas opções. Você vai clicando ou digita. E tem uma opção que eu particularmente gosto mais livre. Quando você vem nesse spinner aqui, que a gente chama, que são duas setinhas, uma para cima e outra para baixo. Você clica e segura e arrasta, você pode aumentar e diminuir. Lembrando que é contínuo, ou seja, se você clicar aqui e arrastar, ele passa da tela, tá? Aí é mais fácil você vir e digitar depois. Você pode colocar no tamanho imenso se quiser, tá? Olha lá o tamanho que ficou, ó. Aí eu posso vir aqui depois e diminuir, ó. Outra coisa de customização que nós temos que aprender é Customize Preferências. E nessas preferências, na guia General, que é a primeira guia que aparece, tem aqui, ó, Cine Undo, que é o Ctrl Z. Cine Undo. Vocês vão colocar o máximo, que é o 500. Não dá, ele volta para 500. O máximo que ele tem é 500. Vocês podem fazer cagada 500 vezes e vai conseguir voltar 500 vezes. Não 500, dependendo da máquina, tranquilo. Agora, não menos importante, nós vamos aprender a salvar o arquivo. Mas o Max ele tem um recurso de auto backup. Ou seja, você está trabalhando numa boa, no seu computador, seu no-break está com algum problema, passa seu sobrinho lá, pentelho, desliga seu computador da tomada. Perdi tudo? Não. Então aqui em Files, ó, embaixo, eu tenho aqui, ó, Auto Backup. Você tem que deixar marcado. Por quê? O que significa esse Auto Backup? A partir do momento que você salvou o seu arquivo, ele vai criar backups, né, desse arquivo a cada tanto tempo. A quantidade de backups e o intervalo de minutos em que ele faz o auto backup, você configura aqui. No caso, o number, né, of auto backups aqui, 3, é o padrão do Max. Você pode colocar mais se quiser. E o intervalo, 5 minutos. A pasta, ele vai salvar dentro de uma pasta chamada auto backup, que você colocou lá. Agora, o ideal é... Oi? O auto backup, se colocar, deixar só 3, ele vai sobrepor? Vai sobrepor. Então, assim, ele salvou o primeiro, salvou o segundo, salvou o terceiro. Aí ele volta, salva no... Exatamente, vai substituindo. O ideal, na realidade, é contar com auto backups justamente para emergência. Mas, para produção, você sempre vai fazer versões de arquivo. A gente nunca vai trabalhar com o arquivo que vai ser o arquivo final. A gente vai fazer o primeiro arquivo, fez a modelagem, salva. Depois faz um outro arquivo e testa tudo que precisa testar. Quando você já tiver o arquivo final, aí sim, você limpa a pasta de projeto e deixa só o arquivo final. Os outros arquivos você guarda como um arquivo de biblioteca mesmo, ou seja, eu preciso voltar num ponto que eu achei que aquilo lá ficou mais interessante naquele primeiro que eu fiz. Você volta atrás, vê como é que ficou, ou importa se precisar, mas o ideal é você trabalhar salvando várias vezes. Tá certo? O auto backup é o quê? Emergência. Travou, deu problema no Windows, reiniciou a máquina, deu tela azul da morte, o seu colega lá desligou o computador sem querer, você vai ter o backup a cada 5 minutos, 3 versões. Beleza? Onde essa pasta vai estar esse auto backup? Vou mostrar agora. Então, deixa sempre marcado, verifica sempre antes de começar a trabalhar, para ver se, por exemplo, o usuário anterior não desabilitou, porque pode acontecer isso, né? O cara salvar as preferências, desabilitado e etc. Então, a gente vai clicar aqui em OK. Então, onde que o Auto Backup salva? Ele salva dentro da pasta Auto Backup. O padrão, quando você instala o Max, ele já cria uma pasta no Documentos da Autodesk, aqui, ó, 3D Max Autoback. Ele já cria essa pasta.
E ele vai salvando os backups, mesmo que você não tenha salvo o arquivo. Porém, contar com meus documentos em uma pasta que chama 3D Studio Max, que está lá do sistema, é meio contar com a sorte, porque a gente não sabe o que pode acontecer com o sistema. Muitas coisas. Então, o ideal é que você crie uma pasta de projeto sua, com seu nome, onde vai ter dentro dela a pasta AutoBackup criada automaticamente ao criar a pasta de projeto. Para fazer isso, o que é que nós fazemos? A gente vem nesse botãozinho aqui, ó. Aqui em cima, ó. Project Folder. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Vai clicar nele e a gente vai criar a nossa pasta de projeto. Pode ser em qualquer drive, isso é claro, você vai fazer uma pasta de projeto decente na sua casa. Por quê? Você vai ter seu HD para sistemas, seu HD para backup, seu HD de trabalho. Você vai escolher onde você quer salvar. No nosso caso, a gente vai fazer aqui mesmo no C, dois pontos. Tá? Clicou lá e vai clicar aqui, ó, Make New Folder. Quando você clicar em Make New Folder, ele vai escrever New Folder. Você vai entrar com o seu nome. Vamos padronizar aí para ficar legal? Vocês vão colocar assim, ó. Seu nome, Una, Jogos, M de manhã e o seu nome na frente. Tá? Una, Jogos, M e seu nome na frente. Isso aí você está fazendo no... Eu estou fazendo no C, dois pontos. Para vocês fazerem também. Aí, ó. Uma vez que eu fiz isso, clico para confirmar o nome e dou OK. Hã? O ícone é esse aqui, ó. Aqui em cima, tá vendo? Aí depois que você criou, você clicou e confirmou o nome, pode clicar em OK, você já criou sua pasta lá no C com o seu nome. Essa pasta vai criar sua pasta, não. Dentro dela vai ter outras subpastas que são importantes para o projeto do Max. Por que é importante a gente trabalhar com pasta de projeto? Principalmente quando eu estou trabalhando com modelagem e animação, eu vou ter pastas ali onde eu vou importar motion captures que vão ser usados naquela animação. Vou importar texturas que vão ser utilizadas naqueles modelos. Na hora de eu transferir isso para uma outra máquina ou passar para um outro colega de trabalho que vai trabalhar no projeto também, o Max tem uma botão que ele faz a compactação da pasta, pegando tudo que está relacionado com ela em um arquivo zip que você pode mandar para outra máquina sem perder os caminhos. Ele automaticamente vai detectar esses caminhos e não vai perder a referência de textura nem de animação. Aqui eu estou passando depois e agora. Clique em Create e a nova pasta. Agora eu digito o nome. Eu vou dar OK aqui, ó. E agora, quando eu colocar meu mouse em cima lá da pasta de projeto, vai estar lá C, dois pontos e a minha pasta na frente. Se eu mandar salvar isso aqui agora, ó, clicar no Save File, ele já vai aparecer aqui, ó, a minha pasta, subpasta Scenes, são cenas. Então, as minhas cenas, os arquivos que eu faço dentro do Max, fica dentro do meu HD, da minha subpasta e da pasta Scenes, ou cenas, que é onde eu salvo as cenas do Max. Agora, e o Autoback? Dentro da sua pasta que você acabou de criar, vai ter a pasta Autoback. Vai estar aqui, ó, Autobackup. Ou seja, você não vai ter problema depois para achar os backups automáticos dentro da sua pasta. Por isso que é importante, toda vez que você for trabalhar em um projeto, criar uma pasta para aquele projeto específico, onde você vai ter todas as subpastas relacionadas a ele. É mais fácil de achar, de organizar, porque dentro dessas subpastas aqui, ó, nós temos tudo que está relacionado com o projeto. O que foi exportado, o que foi importado, as bibliotecas de material, os previews de animação, tá? As saídas de render, os presets de render que eu utilizei, a gente vai entender isso tudo depois, as cenas, os acessórios de cena, os assets de cena, então no caso, as animações, as imagens, os sons, estão tudo dentro dessa pasta aqui, Scene Assets, que tem aí as pastas, por exemplo, de imagens, que é onde eu vou colocar minhas texturas. Então, o Max já cria essa estrutura de pastas de projeto para você. Ok? Você não precisa preocupar com isso. Beleza? Então, ó, a aula passada a gente viu toda a parte aqui de navegação usando o mouse, né? Alt, botão do meio,
rodinha do mouse, só o botão do meio, que são os comandos de pan, zoom e orbit. Tá? Vimos também que para criar os objetos eu tenho que vir no menu Create, Geometry, escolha a geometria que eu quero criar. Né? No caso aqui eu escolhi o box, cone, geosfera, esfera, que é uma esfera, a diferença é só a forma como elas são construídas, cilindro, tubo, que é um cilindro com um furo no meio, torus, que é a famosa rosca, pirâmide, tipote, que é o bule de chá, e o plano. E dessas aqui, é a única que não tem uma altura, é simplesmente um plano sem as três dimensões, teoricamente. Tá? Vimos também que para selecionar, basta clicar em cima do objeto. Se eu quero selecionar mais de um objeto, eu seguro o Ctrl. Se eu quero desselecionar, eu seguro o Alt. Se eu quero deletar um objeto, eu seleciono ele e pressiono Delete. Se eu quero selecionar todos os objetos, eu clico e arrasto. Tá? Para eu mover um objeto, eu vou pressionar o W, mover o objeto nos eixos necessários. Se eu quero rotacionar o objeto, é a letra E. Escolho o eixo que eu quero girar o objeto. Se eu quero escalonar o objeto, é o R. Tá? Revisão rápida. Vimos também que eu posso usar as medidas e também as dimensões e manipulações exatas. Por exemplo, eu criei o cara aqui, mas eu quero que ele tenha todos os lados iguais e que fique no centro do meu mundo aqui. Então, o que eu faço? Se eu criei em Create, eu quero modificar, eu vou no Modify. No Modify, eu vou ter as medidas aqui. Vou colocar todos os lados iguais, 20, 20 e 20. Quero colocar ele exatamente no centro. Então, eu venho aqui na ferramenta de mover, clico com o botão direito nela, e nessas dimensões aqui, ó, em relação absoluta ao mundo, eu vou colocar 0, 0 e 0. Aí o que acontece? Ele vai exatamente para o centro, de acordo com o seu pivô. Pivô, gente, é uma coisa importante vocês gravarem, que é o ponto central do objeto. É o ponto onde o objeto vai ser manipulado, onde ele vai ser arrastado, encaixado, rotacionado e escalonado. Então, o pivô do objeto ele pode variar de acordo com o objeto. De acordo com o objeto que você cria e também de acordo com o objeto que você vai mudar. Então, ó, no caso do box, o pivô dele é na base, porque a criação dele é base e altura. Mas quando eu pego uma esfera, o pivô dela é no centro, porque a criação dela é pelo raio. Tá? Então, cada primitiva vai ter um pivô num ponto específico. Tem como eu mudar o pivô, professor? Tem, depois a gente vai ver isso de maneira mais detalhada. Então, o que a gente vai ver hoje? Nós vamos ver hoje que, mesmo quando eu crio um objeto simples, eu posso alterar a forma dele usando modificadores ou deformadores. E depois a gente entra na parte de modelagem específica. Então, ó, primeira coisa que a gente tem que entender, quando eu crio uma primitiva como box, por exemplo, e crio uma primitiva como esfera, a gente nota de cara a diferença entre os dois. Não só pela forma, mas pela própria construção. Por exemplo, no box, como é tudo reto, ângulos de 90 graus, nós temos paredes que são perfeitamente retas, elas não têm curvatura. Por não ter curvatura, essa parede pode ser formada por apenas um polígono, uma única parede. No caso da esfera, para que tenha essa curvatura mais suave e arredondada, ela é formada por vários quadradinhos. Esses quadradinhos são os polígonos. Aqui a gente volta lá atrás na nossa geometria, na nossa criação de formas geométricas na geometria básica. Para ter um segmento de reta, eu tenho que ter o quê? Como é que eu crio um segmento de reta? 2 pontos. A ligação entre 2 pontos eu tenho um segmento de reta, correto? Esse segmento de reta aqui seria a mesma coisa que essa linha branca que liga esse ponto da geometria a esse ponto. Tá certo? Agora, se eu tenho 3 pontos e 2 segmentos, eu continuo tendo 2 segmentos de reta, mas ainda não tenho nenhum polígono, ou seja, que é uma face, que é uma geometria fechada. Qual que é o menor polígono existente, gente? Triângulo. Por quê? Para ter um polígono, eu tenho que ter pelo menos 3 segmentos e 3 pontos. A ligação entre eles, fechada, eu tenho um
triângulo. É bem simples de enxergar aqui na geosfera. Ó. Então, o menor polígono existente é um triângulo. Tá? A partir do triângulo, a gente vai ter outros tipos de polígono. O polígono com quatro lados que a gente chama na computação gráfica de quad. Tá? O triângulo a gente chama de tri. E a gente tem também polígonos irregulares, que não são interessantes, principalmente para se trabalhar com engines de jogos, que são os n-gons. Esses n-gons são polígonos com mais de 4 lados. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esses polígonos com mais de 4 lados, eles serão criados, mas têm que ser evitados. Tá certo? Por quê? Podem dar problemas na hora de criar a geometria para renderizar em tempo real. Ok? Para jogo, o ideal mesmo é triângulo. Mesmo que você faça tudo em quad, depois você tem que triangular sua malha para que ela funcione. Tá? Mas por que você está falando tudo isso, professor? Porque para poder deformar um objeto, ou, por exemplo, transformar esse box em uma cabeça de personagem, eu tenho que acrescentar mais polígonos para que eu possa puxar e ele continuar com a sua curvatura. Bom, isso a gente pode fazer de duas formas. Ou editando o próprio polígono, ou modificando ele na sua própria existência. Na hora que eu crio um box dentro do Max, vou pegar aqui Magnify. Na hora que eu crio, a gente tem algumas opções. As opções de medida a gente já viu. Mas aqui embaixo a gente tem as opções de segmento. O que seriam esses segmentos? Justamente a quantidade de vezes que eu divido cada polígono criado em um determinado medida. Então, por exemplo, segmentos aqui. Quando eu aumento, ó, ele começa a cortar meu polígono nessa direção. Se eu aumento assim, ó, corta na outra. Se eu aumento assim, corta na outra. Significa que agora eu peguei aquela face que era uma e dividi em várias partes. Tá certo? Para quê? Para eu poder, depois, se eu precisar puxar pontos, ou se eu precisar deformar esse objeto, ele deformar de uma forma mais suave, sem muitas quebras. Tá? Vocês vão entender isso muito bem na hora de modelar um personagem. Por exemplo, nas articulações do personagem, eu terei que ter pelo menos 3 divisões, porque senão na hora de mover o braço ou dobrar um braço, eu vou quebrar o braço em vez de dobrá-lo ou deformá-lo. Tá certo? Então, esses segmentos podem ser inseridos no próprio polígono aqui, que é na própria geometria, ou também podem ser inseridos depois na edição de polígono, quando a gente for ver modelagem poligonal. Então, o que acontece? Quando eu mexi aqui nas minhas configurações, eu alterei a altura, a profundidade e a quantidade de vezes que ele divide. Aqui vão algumas coisas bem específicas para se trabalhar com 3D. Organização. A organização dos objetos dentro do 3D é muito importante, porque na hora que você for criar um cenário, um personagem, ou qualquer outro tipo de objeto ou adereço que vai ser colocado dentro de um cenário junto com tantos outros, a gente tem que nomear cada entidade dentro do programa. Por quê? Dessa forma fica mais fácil selecionar, mais fácil achar e modificar, ou até às vezes esconder quando eu não estiver precisando. Então, tudo que eu preciso modificar dentro do objeto no Max, a gente já sabe que é no Modify. Como é que eu modifico o nome? Então, quando a gente vem aqui, ó, selecionei ele, fui lá no Modify. Aqui em cima, ó, eu vou ter nome, Box 001. Isso aí é porque eu criei um objeto Box, uma geometria ou primitiva Box. E aqui embaixo, ó, ele fala que esse objeto é do tipo Box. O 001 é para indicar que foi o primeiro Box que eu criei. Agora, se eu criar 1333 boxes aqui na cena, eu vou ter Box 0001, Box 002, 003, 004, 1000, 1001, 1002, 1003 e assim por diante. Se cada um for um objeto diferente, ou seja, a partir desse box eu criar um objeto diferente e não mudar o nome, como é que eu vou achar essa porcaria depois na cena? Tá? Então, o ideal é que tudo que você estiver trabalhando, você renomeie para saber o que é. Tá? Então, aqui, ó, a gente vai mudar o nome aí para prédio, já que vocês falaram que parece um prédio, vamos colocar aí, prédio, Enter. Então, o que acontece? Ele agora já tem um nome. Esse nome foi dado por você. Tá? Isso também é importante quando você estiver trabalhando com cenas de outras pessoas. Se o cara é desorganizado pra caramba, se ele não coloca o nome nas coisas, o que acontece? Você não vai conseguir dar continuidade ao projeto. Tá? Então, é simplesmente chegar e nomear os objetos. Para achar esse objeto depois na seleção, para colocar esse objeto num layer específico, por categoria. Então, tudo isso é importante. Agora, não menos importante que isso, aqui embaixo, todo mundo perguntou, professor, o meu está azul, o seu está rosa. O senhor gosta de rosa? Não, eu odeio rosa. Não é por isso. É porque o Max ele cria
de uma cor específica. Toda vez que você abre o software, ele cria de uma cor diferente. Tá? E na realidade, o Max, sem seu design, nas versões anteriores, cada primitivo que você criava, ele criava de uma cor diferente. Essa cor não é material, ela é só uma cor representativa. Tá? Então, não significa nada por enquanto. Agora, se você não gostou da cor que ele está te mostrando, você vem aqui desse lado onde tem essa corzinha aqui, ó, clica e escolhe outra cor. Azul. Pronto. Ele altera a cor do objeto. Essa cor é meramente representativa. Ela não é material, não é textura, não é nada disso. É só para você enxergar ela na viewport. Ok? Aí, logo abaixo disso aqui, ó, notem o seguinte. Eu mudei o nome do objeto, mas esse objeto continua sendo o quê? Um box. Ele não deixou de ser um box. Tá? Ele continua tendo os mesmos parâmetros de um box e continua com as mesmas características. Agora, eu posso aplicar em cima desse box para modificar sua forma, para alterar seu comportamento, para animá-lo, para quebrá-lo, para destruí-lo, para fazer qualquer coisa. Eu posso aplicar nele o que no Max a gente chama de modificadores. Esses modificadores eles terão várias funções. Essas funções, como eu já disse, podem ser diversas. Tá? Esses modificadores, por exemplo, podem deformar o objeto. Tá? E onde é que eu pego isso? Nessa lista imensa que eu tenho aqui, ó, chamada Modifier List. Tá? Essa lista está em ordem alfabética e dividida em 3 categorias. Categoria de seleção, onde eu posso aplicar modificadores de seleção no objeto para selecionar partes específicas do objeto. Modificadores que vão se comportar de acordo com o mundo, ou seja, eles vão modificar esse objeto em relação ao ambiente 3D. E eu tenho modificadores de objeto específico, ou seja, são modificadores, que são a grande maioria, que vão modificar a forma e o comportamento desse objeto, ele mesmo. Tá? Então aqui, ó, essa lista é grande, está em ordem alfabética. Então vamos pegar um, para a gente ver como é que funciona essa questão de aplicar modificadores, chamado Bend. Bend, se você traduzir, é entortar. Quando você aplicou o modificador Bend no seu prédio aí, o que aconteceu? Ele criou umas linhas laranjas em volta do objeto. Tá? Isso aí a gente chama de gizmo, que é o quê? É o controlador do objeto. Está mostrando em que ponto do objeto esse Bend está afetando. E aqui, ó, na minha, que a gente chama de modifier stack, ou seja, minha pilha de modificadores, eu tenho agora o modificador box embaixo, quer dizer, o objeto box embaixo, e o modificador box em cima, com uma lâmpada e um sinal de mais. Então, isso aqui é o quê? Eu tenho o objeto box, em cima dele eu estou aplicando um modificador. Quem está mandando nesse cara agora é esse modificador que está em cima. Então, quando eu olho os parâmetros aqui embaixo, cadê os parâmetros do box? Eles não estão mais aí porque quem está marcado? O Bend. Então, esses parâmetros são do modificador Bend. Para que serve essa lâmpada, professor? É para ligar a luz? Não, é para habilitar e desabilitar o modificador quando você precisar. E o sinal de mais é quando você precisa mover o gizmo do modificador em relação ao objeto. Mas vamos ver como é que o modificador funciona. Então, o que é um Bend? O próprio nome já diz, é entortar. Quando eu venho no ângulo do Bend aqui, ó, que é um parâmetro dele, ele entorta o objeto. E o Direction, eu movo na direção que eu quero. Além disso, eu tenho aqui assim, Bend Axis, em que eixo eu quero deformar esse objeto. No caso é o Z, que está apontado para cima, então ele está jogando o modificador para cima e lá ele entorta o objeto. Se eu jogo no Y, ele vai jogar para um lado, então ele vai passar um por cima do outro, olha lá. Ó. Se eu jogo no X, ele joga para o outro lado. Tá? Então cada eixo aqui, ó, vai entortar o objeto em uma direção específica ao eixo que foi orientado. Tá? Agora, você fala assim, professor, eu comecei a entortar ele aqui e ele começou a quebrar. Eu queria que não quebrasse, não ficasse tão quadrado. Tá vendo? Ele começou a ficar angulado aqui. Como é que eu faço para alterar isso? Bom, a gente sabe que para que ele fique suave tem que ter mais polígonos. Para ter mais polígonos, eu tenho que acrescentar mais segmentos no meu box, correto? Então, o que eu faço? É só voltar no seu box. Em qual direção você quer aumentar os seus segmentos? Nesse caso aqui, é na sua
altura. Então, você vai lá no que começa com H, que é a altura, que tem mais segmentos, e aumenta, e ele fica mais suave. Não perdi o meu modificador Bend. Por quê? Eu voltei só no meu objeto. Agora, só para a gente ver por que é importante ter segmentos, diminuam os segmentos aí. Olha lá o que acontece. Ó. Como ele não tem segmento no meio, o que acontece? Ele quebra. Ele não tem segmento para entortar. Ele simplesmente vai quebrar o objeto. É o que acontecia, por exemplo, com o primeiro Tomb Raider. Então, olha lá. Ó. Quanto mais segmentos, mais suave fica a transição. Tá? Não quero ver esse modificador, mas quero manter ele aqui. Então, você desliga a lâmpada. O modificador continua aqui, tá vendo? Ó, laranja. Porém, ele não está afetando a minha geometria porque eu desliguei o seu efeito. Não quero mais esse modificador de jeito nenhum. Aqui embaixo tem uma latinha de lixo. Ó. No próprio Modify Stack tem uma latinha de lixo aqui. Tá? Aqui, ó. Eu tenho a lâmpadazinha para ligar e desligar o efeito. Olha lá. E eu tenho uma lata de lixo quando eu quero remover o efeito completamente. Os modificadores, eles podem ser empilhados um por um em cima da geometria. A ordem desses modificadores vai alterar a deformação. Tá? Vamos fazer uma combinação de alguns aqui então, para a gente ver? Vamos aplicar primeiro aí o modificador Taper. Uma dica. Quando eu quero achar um modificador, eu sei qual letra que ele começa, eu coloco o meu mouse aqui em cima, teclo a letra inicial do modificador, ele já vai para a lista de modificadores com aquela letra. Taper, começa com que letra? T. Então eu coloco o meu mouse aqui em cima, sem clicar, aperto o T, e ele já vai para a lista de modificadores que começa com a letra T. Por coincidência, o Taper é o primeiro. Nós vamos clicar nele. Taper tem aqui também algumas coisas semelhantes ao Bend. Né? Quantidade e curva. A gente vai aumentar essa quantidade dele aí, para negativo. Menos 60. Menos 6. 0,6. Aqui, ó. Menos 0,6. Essa curva aqui, ó, você pode inflar ele no meio ou afinado. Esses modificadores, gente, eles podem ser usados também para animação, tá? Ok? Então, por exemplo, se eu quisesse fazer o bicho respirando aqui agora, poderia muito bem criar os intervalos aqui, ó. Aqui. É só arrastar. Não, vocês vão ver a animação depois, estou mostrando, tá? Aqui, ó. Então, vou lá, dá um play, vai lá. Vai e volta. Vai e volta. Então, tudo no Max que tem esses spinners, eles são animados, tá, gente? A gente pode animar eles. Depois a gente vai aprender um pouquinho de animação, principalmente usando o Character Studio para personagem. Vai ser o que a gente vai tentar conseguir chegar. Porque como o próprio nome da disciplina fala, é modelagem, textura e iluminação. Tá? A animação vem depois. Beleza, agora vamos aplicar um outro modificador então em cima disso aqui. Então vocês vão deixar aí do jeito que está e vão aplicar um outro modificador. Twist. Começa com T também. Twist. E aí a gente vai vir aqui no ângulo. Ó. Torcer aí. Coloca um ângulo de 250 graus. Eu vou fazer um furacão. E por fim, vamos aplicar o que a gente já viu aí, que é o Bend. Então vamos lá, o Bend. E vamos entortar ele. Twist, taper, twist, depois bend. Twist é isso mesmo, twister. O bend eu coloquei 90 graus, pode pôr 90. Então, ó, eu tenho o taper, tenho o twist, tenho o bend. O que aconteceu? Eu fui somando modificadores
Ele foi alterando completamente a forma do meu objeto, que antes era o quê? Antes era um box, que foi esticado, foi espremido, foi torcido e depois foi entortado. Tá? Bom, isso tudo não deixa de ser um box, ele continua sendo um box. Eu posso voltar aqui, por exemplo, ó, aumentar a altura dele. Olha lá. Aumentar a quantidade de segmentos. Posso também, por exemplo, eu quero fazer ele mais fininho. Então, posso vir aqui, ó, tirar um pouco da espessura. E aí, agora eu posso fazer um twist maior. Então, eu vou lá no twist, aumenta a quantidade de voltas. Entendeu, gente? Então, isso aqui a gente chama de não linear. O que acontece? Eu posso ir e voltar em cada uma das partes da minha pilha de modificadores e de objetos a hora em que eu bem entender. Esses modificadores são modificadores que não destroem a malha. Agora, existem modificadores que, ao aplicar ele, você vai ter que seguir uma ordem. E aí, quando você voltar nessa cadeia, o Max vai te dar uma mensagem falando que o que você fez depois será perdido. Tá? Então, ele vai te dar essa mensagem quando for um modificador desse tipo. Fora isso, essa pilha de modificadores, você pode ir acrescentando modificadores invariavelmente. Por exemplo, eu posso, depois do bend aqui, ó, se eu quiser aplicar um modificador chamado noise, que é o quê? Criar ruído. Então, vou lá, isso aqui não precisa fazer não, é só para mostrar para vocês. Posso ir lá e deformar essa malha aqui, ó, deixar ela toda quebrada. Tá certo? E aí, depois eu vou lá e aplico o modificador, porque está muito quebrado, então eu vou deixar ele mais suave. Chamado Tube Smooth, que aí eu aumento a quantidade de interações. Ele vai ficar assim. Então, ó, com alguns modificadores, a gente cria objetos diferentes, tá, gente? Se eu volto lá no box e, por exemplo, diminuo a altura dele, ó, tá? Então, a união de modificadores altera a forma do objeto. Ok? Eu criei uma esfera, apliquei um modificador slice e apliquei um modificador shell. Eu não sei o que, que esses dois fazem. Na realidade, foi eu que mandei vocês fazerem isso. Bom, uma coisa que a gente tem que entender é que o modificador ele tem um nome. Essa palavra ela significa alguma coisa. A maioria dos modificadores eles têm nome do que ele realmente faz. Por exemplo, no caso do bend, ele entorta. No caso do twist, ele torce. Né? Então, no caso do noise, ele aplica um ruído. No caso do slice, o que é slice? Fatiar. É exatamente isso que ele faz. Então, quando você clica aqui no slice, ó, ele vai criar esse plano. É um plano de corte. Tá? Mas não está cortando nada, professor. Esse slice seu aí está cego pra caramba, não está cortando nada. Por quê? Porque a gente ainda não configurou ele. Tá certo? Primeira coisa é que quando eu venho nos parâmetros do slice, eu tenho aqui, ó, Refine Mesh. Eu posso usar esse slice, por exemplo, para acrescentar mais um segmento em um determinado ponto. Como o padrão dele é criar exatamente no centro do objeto, e o centro da esfera já tem um corte, você não está vendo nada. Tá? Eu também posso fazer o tal do Split Mesh, que é o quê? Ele vai criar um corte e vai dividir a malha. E eu tenho outros dois que são mais interessantes. Remove Top, que ele vai remover a tampa de cima, e Remove Bottom, que ele vai remover a parte de baixo. Esses aí já começaram a cortar alguma coisa, né? Nós vamos colocar aqui Remove Top. Ele vai fazer o quê? Ele vai cortar a minha esfera, vai sumir com a parte de cima. Aí você fala, então quer dizer que ele só corta e deleta? Não. Por quê? Todo modificador também ele é animado e posicionável. Tá? Então eu posso pegar esse slice, por exemplo, inclinar ele, aumentar o tamanho. Tá? Posso mover esse slice. Tá? Mas como que eu faço isso? Se eu tentar mover aqui agora, eu estou movendo o objeto. Por quê? Porque quem está selecionado é o objeto. Para mover o modificador, ou o seu gizmo, como eu tinha falado antes, a gente vem aonde? Vem aqui, ó, no modificador, abre as suas opções, e aí ele vai marcar para você aqui um tal de Slice Plane, plano de corte. Quando eu clicar nesse Slice Plane, aí eu posso mover quem? O próprio corte. Posso mover, posso rotacionar ele, posso, olha, tem alguém aí que já tem um quê de design de interior, já falou, uma cadeira. Vamos fazer aquela cadeira egg, então. Na verdade, não é cadeira egg, é esfera. A egg é
Yarn Jacobson, ela é diferente. Tá? Então aqui, ó. Cortei, vou fazer uma inclinação aqui nele e deixar ele com essa inclinação aqui, ó. Bom, notem que, veja bem, uma coisa que vocês não sei se vocês perceberam, mas ele está com uma espessura, professor. O padrão, eu lembro quando eu crio um plano lá, ele fica um papelzinho, ele não cria espessura. Por que esse está com espessura? Aí entra o nosso outro modificador, chamado shell. Qual que é a tradução da palavra shell? Não é posto de gasolina, não. Tá? É concha ou casca. Tá? Então, o shell ele faz o quê? Quando você clica no shell, você tem os parâmetros aqui de casca. Tanto para dentro, que é o inner, que está 0, quanto para fora, que é o outer. Ou seja, você pode criar uma casca com espessura para dentro ou para fora. E, é claro, ainda colocar segmentos. E se você quiser, você ainda pode clicar aqui em Bevel e escolher uma linha para ele fazer um desenho aqui. Como a gente não tem linha ainda desenhada, não vai adiantar de nada. Ok? Então, o que acontece? Com 2 modificadores, eu criei uma forma que não é uma primitiva padrão. Eu usei uma primitiva padrão, com a combinação de 2 outros modificadores, eu criei uma forma geométrica específica. Ok? Ah, professor, posso ir aplicando outros modificadores aqui? Posso. Se eu, por exemplo, aplicar aquele taper. Opa, esse não. Taper. Olha lá, ó. Eu posso mexer na forma dele, ó. Beleza? Se eu aplicar um modificador, tem um modificador com um nome bem engraçado que chama Lattice. Olha só o que ele vai fazer, ó. Olha que bacana. Vou diminuir o raio aqui. Tirar aqui o... Quer ver? Tetra. Hidden Edge. Olha aqui, 4. Aí, Object. Então, ele já criou o quê? Uma grade em volta dos objetos, tá vendo? Olha lá. Eu usei uma primitiva simples, a partir dessa primitiva eu criei essa geometria usando um modificador. Imagina se eu fosse fazer isso aqui na mão. Lattice. Aí é claro, cada modificador, gente, vai ter uma particularidade, tá? Cabe a você depois ir mexendo na... Você ir mexendo depois nas formas, tá? Beleza. Então, a gente viu que dá para alterar a forma de um objeto usando modificadores. Mas a gente percebeu que também, para fazer isso, a gente tem que adicionar os segmentos necessários para aquele modificador funcionar direito. Então, ó, o que eu vou fazer aqui agora? Agora a gente vai aprender a modificar o objeto em seu núcleo. Como é que se... na sua própria forma, ou seja, acrescentar, tirar, puxar livremente a forma desse objeto, sem depender de modificadores específicos. A gente vai usar apenas uma modificação, que é a modificação do próprio objeto. Esse objeto ele vai deixar de ser um box, ou um torus, ou uma esfera, e vai passar a ser um polígono editável. Tá? Então, ele vai deixar de ser uma forma geométrica simples e passar a ser uma forma editável. Quando eu transformo um polígono desses, uma forma geométrica dessas, em um polígono editável, eu vou editar cada parte dele. Vou criar e alterar do jeito que eu precisar. Tá certo? Então, para fazer isso dentro do Max, transformar meu simples box em um polígono editável, é muito simples. Basta você clicar com o botão direito no objeto, clicar em Convert to, e aí, é claro, existem outras formas também, mas a gente vai trabalhar especificamente com poly. Não é com mesh, não é com gpoly, não é com patch, nem com nerds. É poly, tá? Então a gente vai converter esse objeto para editable
poly. O que vai acontecer quando eu fizer isso? Bom, primeiro que ele continua com o nome box001, que eu não mudei o nome dele, mas agora ele deixou de ser um objeto box, olha aqui, ó, e passou a ser um editable poly. E um polígono, gente, ele é formado por 3 subobjetos ou componentes básicos. No Max você vai ter mais 2 seleções, mas as 3 principais que vocês têm que conhecer e que vocês vão trabalhar, 3, tá? São, eu vou clicar aqui para a gente ver, vértice, edge e polígono. Polígono. O que são esses objetos? Então, para não confundir a cabeça de vocês, eu nem vou usar essa barra de cá. Porque quando você converte objeto para polígono no Max, eu habilito a barra de modelagem aqui em cima, onde eu tenho uma infinidade de ferramentas para trabalhar com polígono. Tá certo? Então, eu vou até fechar essa barra de cá, clicando nesse botão. Se eu coloco, por exemplo, em... Se eu coloco, por exemplo, aqui uma resolução maior, vou colocar Full HD. Okay. Apesar de estar gravando só esse pedacinho aqui, ó, vou voltar no Max. Quando eu colocar aqui, ó, eu vou ter mais espaço para as ferramentas, então eu vou ver mais ferramentas, tá, gente? Então, essa barra aqui, ela se adapta à resolução da tela. Então, não é porque você não está vendo aí que ela não está aí. Ela pode estar em algum dos menus colapsados, ok? Deixa eu voltar aqui para a resolução original que eu estava gravando. Isso aqui. Ok. Então, ó, quais são os 3 principais que eu acabei de falar? Vértice, edge e polígono. O que é isso? São os 3 componentes que formam o polígono, como a gente já tinha falado antes. Para eu ter um segmento de reta, eu tenho que ter 2 pontos. Esses pontos, dentro do Max, a gente chama de vértice, que é esse primeiro botão aqui. Ó. Então, quando eu clico nele, eu habilito todos os comandos relativos a vértice e eu tenho os meus vértices habilitados para editar. Então, eu posso pegar um vértice, mudar a posição dele, ó. Tá? Eu posso pegar mais de um? Pode. Como que a gente seleciona mais de um objeto dentro do Max? Segura o Ctrl. Olha lá. Tá? Então, se eu quero pegar, por exemplo, esses vértices de baixo todos aqui, ó, e escaloná-los. Então, eu pego lá, ó. Então, aqui, gente, eu não estou usando modificadores. Eu estou modificando o próprio objeto, diretamente nele, na sua composição. E o que é edge? É a ligação entre 2 pontos, que seria o segmento. Então, quando eu coloco o edge aqui, ó, e clico, eu seleciono as linhas. Olha lá. E eu posso manipulá-las do mesmo jeito que manipulo os vértices, usando os manipuladores básicos, que são mover, rotacionar ou escalonar. Tá certo? Posso selecionar mais de um? Pode. Basta usar o Ctrl. E eu tenho o Polygon, que é esse quadradinho aqui, ó, que ele seleciona quem? A junção dos vértices com os edges, formando o polígono, que aí eu posso mexer no próprio polígono. Ok? Por isso que é importante a gente aprender a navegar, gente. Porque aqui agora, ó, na hora de mover os objetos, a gente tem que ter uma noção de espaço. Então é muito bom treinar essa parte de posicionamento de câmera, usando o Orbit e o Zoom e o Pan. Tá? Porque aí você fica livre para poder mexer. Certo? Bom, professor, mas e se eu quisesse acrescentar segmentos? Ele deixou de ser um box, não tem como eu cortar ele mais. Tem sim. Tem sim. E de maneiras diferentes, inclusive. Você pode cortar o objeto estando com qualquer um desses componentes selecionados. Tá? Pode ser polygon, pode ser edge, pode ser vértice. Qualquer um deles você consegue cortar.
Dentro do Edit, você vai ter aqui, ó, Quick Slice, Swift Loop, Cut e Paint Connect. Todas essas 4 ferramentas você consegue acrescentar segmentos. O legal do Max é que quando você coloca o mouse em cima da ferramenta, ele te dá um help dessa ferramenta toda, te fala exatamente o que essa ferramenta faz. Então, você às vezes esqueceu o que ela faz, basta colocar o mouse ali em cima, ó, ele escreve o que a ferramenta faz, quais as teclas que combinadas com essa ferramenta vão dar um efeito diferente, tá? E em alguns casos, ele te mostra até um vídeo ali embaixo, ó, do que a ferramenta realmente faz. Então, gente, basta deixar o mouse aí, sem pressa, assistir o vídeo, e ele vai te mostrar ali, ó, exatamente o que essa ferramenta faz. Ok? Não são todas que tem videozinho não, mas a grande maioria. Tá? Então, olha lá, coloca o Cut, ele me fala o que o Cut faz. Tá certo? Então, já falando do Cut, vamos clicar nele aí e ver o que ele faz pra gente. O Cut, gente, é uma faca. Eu vou usar ele para cortar o meu polígono, criando segmentos onde eu necessito desses segmentos. Tá? E ele funciona usando os 3 componentes como base para o corte. Então, quando eu coloco o Cut na borda, aqui, ó, no Edge, é a linha, notem que ele muda o ícone. Ele vira um traço. Então, significa que você está começando a cortar do traço. Quando eu coloco no meio da face, ele fica quadradinho, tá vendo? Quadrado. Então, quando eu clico aqui, ó, ele vai criando um segmento para mim. O legal dessa ferramenta é que eu posso rodar meu objeto e continuar cortando na direção em que eu quiser, ó, usando o Alt e o botão do meio. Tá? Quando eu coloco no vértice, ele vira um pontinho. Então, eu sei quando eu estou cortando em Edge, em face e em vértice, pelo formato da minha faca. Tá certo? Cliquei, professor, já cortei o tanto que eu queria. Como é que eu saio? Botão direito. Toda ferramenta no Max, quer sair dela? Botão direito. Então, o Cut, ó, você pode criar cortes ilimitadamente na posição que você quiser. Dê preferência para criar quads, que são 4 lados. Tá certo? Eu vou ensinar depois a regra dos 2 aqui, ensinar Edge Loop, a gente vai entender tudo. O ideal é que você corte para que tudo fique com 4 lados. Isso aí é tipo a função, se você for fazer o array, tipo assim, você... Pode. Eu posso mostrar um vídeo?